Fala galera, seja bem-vindo ao canal Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, na data de ontem eu prometi para vocês que a gente ia falar sobre targets, em que preço o Bitcoin ele pode formar topo. E nós vamos olhar para dados, nós vamos entender através de métricas quais são essas regiões. E para que a gente quer entender essa região? Para que a gente consiga montar uma estratégia bem definida ao ponto que a gente consiga sair do mercado e ficar fora ao longo de um bear market. Vou te explicar tudo isso, vou te explicar essa estratégia, como que eu penso exatamente nessa nossa análise de hoje. E obviamente a gente também vai olhar para o curto prazo para entender quais são os próximos passos do preço do Bitcoin. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente analisar ali um indicador que eu trouxe recentemente para vocês, falando sobre possíveis formação de fundo durante essa movimentação de baixa que nós tínhamos durante esse pullback que foi entregue dentro do gráfico de 4 horas, a gente avaliou isso olhando para o MVRV intradiário e entendendo que quando o Bitcoin bateu ali na casa dos 60 mil dólares, mais ou menos, ali nos 62 mil dólares, a gente estava no maior nível de prejuízo dos traders de curto prazo, os traders de 7 dias. Isso significa que havia uma diminuição da pressão vendedora desses traders dos últimos 7 dias. Bom, dentro dessas zonas são as melhores zonas para a gente poder comprar, tá? Porque a gente quer comprar quando temos baixa pressão de venda e a gente quer vender quando temos alta pressão de venda. Se a gente analisar ali também os traders dos últimos 30 dias, quando nós estávamos ali no 60, a gente estava exatamente aqui, ó, no 0 a 0, também uma diminuição da pressão vendedora, mas veja que logo em seguida a gente veio em patamares muito baixos aqui, patamares aonde nos mostraram o fundo das movimentações anteriores. Não é à toa que no vídeo de ontem eu gravei uma análise para vocês falando que exatamente na data de ontem eu estava fazendo aportes dentro do mercado, porque se a gente traçasse movimentações, a gente ia ver que, cara, a gente tinha retrações de Fibonacci acontecendo dentro dessas áreas aqui também, e que a gente tinha um pullback. Como nós estamos vivenciando uma bull run, cara, é muito importante que você sempre saiba qual que é a fase do ciclo que você está vivenciando. Se você souber qual que é a fase do ciclo que você está vivenciando, você consegue definir as suas estratégias especificamente para aquela fase do ciclo. Olha só, não adianta nada você olhar para pullback em gráfico de 4 horas quando a gente estiver dentro de um bear market profundo. Não adianta nada você olhar para gráfico de 4 horas quando a gente estiver dentro da fase de capitulação. Não adianta nada você olhar para gráfico semanal quando a gente estiver dentro de uma euforia. Cada fase do ciclo, ela demanda uma análise diferente. Pensa só, você está jogando um jogo de xadrez e a sua estratégia ela é modelada conforme o seu oponente toma as decisões. E o mercado é o seu oponente. Inclusive, o mercado é as peças brancas, que é ele que dá o primeiro movimento e você toma suas decisões em seguida. Se você se apegar, se você engessar a sua análise somente para um time frame, somente para uma estratégia, ela vai falhar em cada fase do ciclo. Vai ter uma fase que ela vai funcionar, mas em outras fases ela vai falhar, por exemplo. A gente sabe que existem várias estratégias, DCA, compra pullback, Fibonacci, sinais de reversão, gráfico de 4 horas. Cara, você tem que saber modelar a sua análise para cada momento do ciclo. Saiba que ser um estrategista é exatamente isso. Você simplesmente jogar ali conforme o mercado ele toca as fichas. Então, quando a gente olha para esse momento que nós estamos, que é dentro de uma bull run, cara, eu olho para gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, para mim, é quem vai ditar os pullbacks do mercado. Para mim, é quem vai ditar aonde nós vamos comprar no curto prazo. Não é à toa que eu efetuei compras dentro da carteira Rumo ao Milhão nos últimos dias. Inclusive, eu fiz 2 aportes extras dentro da carteira Rumo ao Milhão, porque a gente estava em zona de compra. Bom, diante a isso daqui, a gente vê um movimento claro que eu expliquei na data de ontem para vocês, que é exatamente sinais compradores dentro dessa região aqui. Estamos em uma região de suporte, a gente tem altos volumes dentro dessa região, isso daqui significa que nós temos interesse comprador.
falta uma coisa ainda para a gente retomar uma tendência de alta dentro de um gráfico de 4 horas. Olha só, estou falando com você sobre curto prazo. A gente vai falar sobre o alvo do preço cíclico do Bitcoin. Mas a gente está dentro de um gráfico de 4 horas aqui. Para a gente entrar em tendência de alta, a gente precisa romper esse topo anterior aqui. E após esse rompimento desse topo anterior, a gente precisa fazer um fundo mais alto do que esse fundo que nós fizemos aqui. A partir desse momento, a gente tem toda a chance para entrar dentro de uma tendência de alta. A gente só vai confirmar essa tendência de alta mesmo depois que a gente fizer o rompimento ali da região do 71. Por que eu estou falando que a gente só vai confirmar essa tendência de alta depois que a gente romper o 71? Porque o mercado pode lateralizar dentro dessa região aqui ainda e nos entregar uma fase de acumulação. Bom, se no curto prazo a gente tem sinais de compradores e que a gente tem uma pressão de compra aumentando, onde a gente precisa somente de alguns sinais para a gente confirmar uma tendência de alta, e se a gente ficar dentro dos 71 mil dólares, abaixo dos 71 mil dólares, a gente está dentro de uma lateralização, cara, você já tem as opções diante da sua frente. É só você montar uma estratégia em cima disso. Então, se a gente lateralizar e ficar entre os 71 e os 60 mil dólares durante um período, ótimo, excelente fase para a gente continuar aportando, excelente fase para a gente continuar acumulando a quantidade de ativo na mesma zona de preço. Isso que se chama acumulação. Então, se a gente lateralizar aqui dentro dessa região, eu vou sempre procurar por compra quando a gente estiver próximo dessa região aqui embaixo e quando a gente tiver, obviamente, o RSI abaixo da região de 50. Então, seja estratégico para você montar as suas posições nessa região. Se a gente fizer o rompimento dos 71 aqui e for embora, o que isso significa? Significa que a gente não compra mais. Significa que a gente vai curtir essa movimentação de alta com aquele capital que a gente conseguiu colocar dentro da fase de acumulação. Simplesmente isso. Eu não compro rompimento. Então eu não vou comprar se romper 71%, eu vou simplesmente curtir essa movimentação. Lembrando, cada carteira deve ter uma estratégia diferente, beleza? Não seja engessado. Olha só, como eu comecei o vídeo falando para você sobre topo do mercado, eu sei que esse é um assunto polêmico, porque nesse momento ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer saber do topo do Bitcoin. Inclusive, ninguém vai te vender a ideia de que a gente vai formar Bitcoin em 2024. Sabe por quê? É muito mais fácil eu te vender que a alta vai ser infinita, cara. É muito mais fácil eu trabalhar com a sua ganância nesse momento e falar para você que a gente vai parar em 200 mil dólares. É muito mais fácil, eu teria menos hater e melhor, eu teria mais tração no YouTube. Eu teria mais visualizações no YouTube. Eu iria chamar mais novatos para dentro do meu canal. Se eu fosse um YouTuber, eu simplesmente falaria isso com você. Só que vocês sabem que eu não sou um YouTuber. Eu sou um analista onde eu documento as minhas decisões de compra e de venda, onde eu documento as minhas análises diárias. Se eu quisesse jogar o jogo do YouTube, de ser um YouTuber ali para ter tração, para criar simplesmente vídeos que vão bombar na internet, eu seguiria essa linha. Só que essa não é a linha que eu quero seguir. Esse não é o objetivo do Gui Teles aqui na internet. O meu objetivo é te mostrar que você pode ser um investidor mais maduro. É te mostrar que você pode ser um estrategista e que você realmente pode viver desse mercado, desde que você saiba comprar fundo e que você saiba vender topo também. É super importante você saber esses times. Então, diante a isso, nesse vídeo, eu vou te explicar aonde pode ser as formações de topo do Bitcoin. Não, Bitcoin não vai em 200 mil dólares perante a minha análise. Diante a isso, eu decido em falar para você com toda certeza que a gente não vai em 200 mil dólares. É porque eu tenho bola de cristal? Não. Mas é porque eu tenho dados diante da minha frente, eu tenho 12 anos de histórico de um ativo para poder analisar e entender se a gente tem potencial ou não de chegar nos 200 mil dólares. Do mesmo jeito, e quando nós estávamos nos 22 mil dólares, eu falava que a gente não iria parar nos 12 mil dólares, porque a gente tinha dado informações suficientes que mostravam que os 12 mil dólares era algo impossível naquele momento, beleza? Bom, olha só, então se a gente seguir nossa análise aqui, primeiro ponto para a gente entender o que está acontecendo nesse presente momento é que os investidores mais maduros, eles já estão
distribuindo. Enquanto você vê aí na mídia que a BlackRock comprou, cara, uma quirelinha de Bitcoin, que é muito Bitcoin para você, muito Bitcoin para mim, mas para os investidores de longo prazo isso é pouco Bitcoin. Porque a gente está falando aí que os investidores de longo prazo, eles estão vendendo diariamente 400 mil Bitcoins. Olha só, 400 mil Bitcoins eles estão vendendo por dia. Esse é um movimento clássico que acontece ao longo da nossa bull run. Veja que lá em 2017 a gente teve esse movimento de distribuição desses players. Não olha para esse gráfico verde aqui, porque existe uma sacada para você analisar esse gráfico verde aqui, que é quando eles estão comprando. Não vou te explicar isso agora, vou até tirar ele daqui para você não confundir. Olha só, então a gente vê a distribuição ao longo da bull run, 2017, a gente vê a distribuição ali também ao longo de 2021, bull run. Aqui agora a gente está subindo mais uma vez a nossa bull run e a gente tem distribuição desses players. Reparem que a gente tem um padrão aqui. Esses players, eles aumentam a sua distribuição conforme o mercado vai subindo. Quando a gente vai chegando próximo do topo do mercado, eles já fizeram muita distribuição. Então, tem uma diminuição da pressão de venda desses caras. Veja que isso daqui é o histórico, o que nos mostrou? Que os caras distribuíram muito forte, o mercado ainda continuou subindo e logo a gente teve uma formação de topo. Ainda estamos no momento de aumento da distribuição desses caras. Isso daqui é importante. Quando a gente começar a ver a redução, significa que eles já distribuíram muito no mercado e que possivelmente a gente vai chegar dentro de uma zona de topo. Olha só, estou te mostrando alguns dados desse momento, o que está acontecendo. Se a gente analisar exatamente a idade das moedas que estão sendo vendidas nesse momento, a gente vê que já entramos nas barras vermelhas aqui. O que isso significa? Significa que os investidores que ficaram um longo período segurando seus bitcoins ali, que compraram em regiões baratas e tiveram toda a paciência do mundo para se tornar um holder e para esperar aquela parada durante 1, 2, 3, 4 anos, essas pessoas elas já estão começando a vender. As pessoas pacientes elas começaram a vender. É exatamente isso que mostra esse gráfico aqui também. Quando a gente está dentro das regiões verdes aqui, a gente só tem supply novato sendo vendido, isso acontece dentro de fundo de mercado, depois as coisas começam a ficar ali mais amareladas, depois a gente tem as regiões vermelhas aqui. Mais uma vez, veja que isso acontece antes da gente ter a nossa formação de all-time high, acontece ao longo da nossa bull run. Já iniciamos essa distribuição nesse momento. Se a gente olhar para a fase do ciclo desses investidores mais maduros, eles ainda não chegaram dentro de euforia. Euforia é essa região azul aqui. O que significa essa euforia? É exatamente notícias? Não. Quando você analisa ali o Fear and Greed Index, que é o índice que todo mundo consegue analisar ali para entender qual que é o sentimento do mercado, muito se fala entre euforia, muito se fala entre medo extremo, ganância extrema. E esse indicador, o Fear and Greed Index, ele utiliza notícias, manchetes para entender qual que é o sentimento naquele momento. Esse indicador que eu estou mostrando para você, NUPL, não, ele analisa exatamente o lucro e o prejuízo que as pessoas têm dentro da sua carteira. Como eu estou analisando só os investidores mais maduros, eu estou olhando exatamente para o lucro e para o prejuízo dos investidores mais maduros. Quando a gente chega em zonas de euforia, isso significa que maior parte dos investidores eles estão com mais de 90% de lucro acumulado no bolso. Então, a gente tem sim uma grande probabilidade desses caras realizarem lucro. Isso é essa região azul aqui, a região que nós chamamos de euforia. Veja que os topos do mercado, eles sempre são constituídos dentro dessa zona azul. Nós já chegamos dentro dessa zona azul? Ainda não. Mas nós estamos próximos de entrar dentro dessa zona azul. Mais uma vez, veja que quando a gente entra dentro dessa zona azul, o mercado ainda continua subindo, ele vai formar topo e a zona azul vai começar a declinar ali ao longo do bear market. Ou seja, a gente ainda tem um espaço para a gente poder subir, mas perceba que a gente já subiu muito. Essa região vermelha é a capitulação. A gente já passou exatamente por 4 fases sentimentais do investidor mais maduro. A gente já passou pela capitulação, a gente já passou pela esperança ali, né? Quando a gente está subindo é esperança, quando a gente está descendo é fear. Depois a gente já passou pelo otimismo, a gente está na fase de crença e a gente vai chegar dentro da fase eufórica. Ou seja, boa parte do ciclo já aconteceu, galera.
Isso significa que a gente vai parar de subir aqui? Não, a gente ainda tem um espaço para poder subir, a gente ainda tem espaço e oportunidade para multiplicar o nosso dinheiro. Só que a gente está entrando em zonas de risco, a gente está chegando próximo da euforia. Depois que a gente entra dentro da euforia, cara, a gente vai continuar subindo mais ainda, o mercado ainda vai entregar mais altas. Eu acredito, comparando aqui dos 60 mil dólares, a gente ainda tem mais 100% de alta. Isso daqui já é exatamente uma deixa para você entender qual que vai ser o preço de formação de topo. Eu vou te mostrar isso através de dados, mas boa parte do ciclo já aconteceu. Ainda conseguimos aproveitar isso? Sim, obviamente a gente consegue aproveitar isso ainda lucrando, beleza? Bom, se a gente analisar o nosso MVRV, que é quem mostra se o preço do ativo está caro ou barato, isso daqui é um cálculo matemático em relação ao market cap do ativo ali, então quando a gente olha, a gente vê que já estamos começando a ficar alaranjado, ou seja, o preço do Bitcoin já não se encontra mais em zonas baratas. Olha só, as melhores zonas são as zonas azuis, onde a gente está abaixo do custo dos investidores. Aqui é a melhor zona para a gente poder comprar, beleza? Então, alguns indicadores, eles já estão começando a esquentar nos 70 mil dólares. Isso é um sinal de alerta para nós. Para nós que não queremos ser investidores maduros, para nós que não queremos cair exatamente no ponto de que a alta é infinita, ou melhor, cair exatamente nessas projeções malucas de que Bitcoin nos próximos 12 meses vai parar em 200, 300, tem pessoas falando de 500 mil dólares. Olha só, a gente vai parar nesses patamares um dia. Eu acredito sim que Bitcoin é um ativo que ele vai seguir valorizando durante os próximos anos, mas entenda uma coisa. Se você conseguir comprar um Bitcoin exatamente em 15 mil dólares, vamos falar que você comprou um Bitcoin em 20 mil dólares, e o topo do mercado seja em 100, e você venda um Bitcoin em 100 mil dólares, e o próximo fundo do mercado seja 50, se você pegar aquele dinheiro que você vendeu o um Bitcoin em 100 mil dólares e você recomprar ele em 50, você está falando que você passa a ter 2 Bitcoins e não mais um Bitcoin. Ou seja, é ótimo você olhar para o longuíssimo prazo e entender que o Bitcoin só vai valorizar, mas se você for uma pessoa, um estrategista, um analista que consegue identificar o fundo, o topo, comprar no fundo, vender no topo e recomprar no fundo de novo e fazer isso durante algumas vezes ao longo dos ciclos e da sua jornada como investidor, você consegue, além de multiplicar dinheiro em termos monetário, fiat, né, em dólar, que saiu de 20 foi para 100, você teve um grande ganho aí em dólar, vivenciando o bear market fora do mercado e com aquele dinheiro em caixa para poder reinjetar no fundo, você multiplica ainda a quantidade dos seus ativos, ou seja, cara, você constrói uma bola de neve, uma máquina de multiplicar dinheiro para você. Eu te garanto muito que isso vale muito a pena. Olha só, no último ciclo, cara, eu vendi 100% ali, minha última venda foi em 52 mil dólares e eu reentrei com o dobro de pressão de compra que eu tinha com o mesmo dinheiro do topo nos 22 mil dólares. Simplesmente isso, dobrei a quantidade dos ativos só por ter identificado o topo, saído e reentrado no fundo do mercado. Então o que eu quero dizer para você é que se você se preparar para vender no próximo topo e reentrar no próximo fundo do mercado, cara, você vai descobrir a fórmula de multiplicar dinheiro. Essa é a fórmula que eu descobri, essa é a fórmula que me fez chegar aqui aonde eu estou hoje, beleza? Tudo que eu compartilho com vocês é exatamente aquilo que eu faço. Bom, então a gente vê que as coisas estão esquentando aí. Se a gente analisar para o risco do Bitcoin, nós estamos já em 0,7. 70% de risco no Bitcoin, porque vários dados já esquentaram. Veja que as formações de topo, elas são constituídas ali a partir de 90% de risco. Quando a gente olha exatamente para os 90% de risco do Bitcoin, a gente está falando Bitcoin entre 100 mil dólares e 120 mil dólares. Obviamente, isso daqui são dados que eles vão se adaptando conforme o mercado vai andando. Se a gente passar um longo período em lateralização, nesse momento, nos 60 mil dólares, por exemplo, e depois o mercado voltar a subir, a gente tem uma diminuição do risco nesse presente momento. Quanto mais rápido a gente subir, mais risco a gente vai ter na mesa.
beleza? Então, quando a gente olha exatamente para targets, a gente está falando de Bitcoin ali na casa de $100 mil, $120 mil. Eu acredito que a formação de topo vai ser dentro dessa região, porque se a gente olha historicamente, índice em forma topo quando estamos acima de 90% de risco. Diante a isso, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento não é vender. A melhor coisa que você pode fazer nesse presente momento é preparar o seu mindset para ele conseguir vender em meio à euforia e melhor, você planejar como que será a sua euforia, ou como que será a sua saída na euforia. Olha só, você pode construir estratégias ao longo desse caminho, simplesmente usando o risco ali, onde, cara, você pode criar uma estratégia de saída do mercado, por exemplo, uma estratégia conservadora, onde você faz saídas parciais em 50, 60, 70, 90, 100% de risco. Se você quiser ser mais agressivo, você sai com 70, 80, 90, 100% de risco. Se você quiser ser muito mais agressivo ainda, você sai com 90, 100% de risco do jogo. É só você construir uma estratégia. Se você quiser acertar o olho da mosca, você pode esperar para fazer uma saída com 100% de risco. Só lembre-se que voltando nesse gráfico aqui, a gente só teve 2 vezes o mercado batendo 100% de risco. Foi em 2017, exatamente nesse topo que nós tivemos de 2013. Então, diante a isso, eu não consideraria uma saída de 100% ali quando a gente tiver com 100% de risco. Eu seria mais estratégico nesse aspecto, tá? Como eu falei para você, aqui é um jogo de estratégias. Se o investidor é você ser um estrategista, você está lidando exatamente com cenários, com probabilidades diante da sua frente. Se você nunca jogou xadrez, funciona da mesma maneira, cara. Você joga com probabilidades. Você não sabe exatamente qual que é os próximos passos que o seu oponente vai dar, mas dependendo de cada peça que ele movimenta, você tem uma probabilidade alta dele formar aquela estratégia ou não. E se ele formar aquela estratégia, você conseguiu se prevenir diante daquilo e você consegue ganhar esse jogo, beleza? Bom, eu simplesmente gosto de adotar estratégias ao longo desse processo. Não é à toa que também eu tenho cada carteira ela vai ter uma estratégia diferente. A carteira rumo ao milhão aí que já entregou 53.659,46 centavos para os alunos que estão desde a carteira Gênesis. E aí você vai se perguntar, beleza, eu não entrei na carteira Gênesis, olha só, a gente tem alunos que entraram em outros momentos que fazem aportes diferentes de mim, mas o que importa é que os caras estão seguindo o meu plano, porque eu tomo todas as decisões e eu compartilho as decisões. Tem aluno que já fez R$ 66.483, tem aluno que já fez R$ 69.896,69, tem aluno que já fez R$ 1.200 ali, tem alunos, cara, tem tantos alunos fazendo lucro e você tá de fora dessa brincadeira. Olha só, esse daqui, ó, é exatamente o grupo dos alunos. Se a gente olhar aqui, cara, o grupo dos alunos, cara, o que mais tem é print da galera me mandando os resultados que eles têm. São tantos prints que eu nem consegui subir nesse site aqui que eu tô mostrando para você. Inclusive, a gente tem alunos que estão vindo para os Estados Unidos fazendo viagem de graça, visitando a Disney, somente com o lucro que ele obteve exatamente da carteira rumo ao milhão. Hoje somos 448 pessoas dentro desse projeto Carteira Rumo ao Milhão. Lembrando, a carteira rumo ao milhão, eu sou estrategista. A carteira rumo ao milhão, eu sou analista. Tudo que eu fizer, você não precisa questionar. Você só precisa copiar e colar. Você não precisa saber de price action, você não precisa saber de análise on-chain, você não precisa passar 24 horas por dia pensando em cripto. Você pode continuar fazendo o seu trabalho que você faz diariamente, acumulando o seu capital ali e simplesmente seguindo os passos da carteira rumo ao milhão para que você também tenha lucros como esse. E se você se questionar, cara, se esses prints aqui são verdade ou não, na hora que você entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, você vai ter acesso ao grupo exclusivo dos alunos, tem essa aba aqui, resultado, que você consegue ver o resultado de todo mundo ali, você consegue perguntar para todo mundo se esse lucro é real ou não. E olha só, eu não estou te mostrando print
de 10% de alta, 30% de alta. Eu tô te mostrando quantidade de dinheiro que foi colocado no bolso das pessoas. 66 mil reais, 69 mil reais. Tem aluno, cara, que fez 22 mil reais em 24 horas, beleza? Obviamente, cada um tem um capital ali diferente, um capital investido. Se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, tem o link na descrição desse vídeo. Você vai cair nessa página aqui, nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão e tem uns prints aqui para você dar uma olhada. E finalmente nossa Ronin, ela chegou aí na Coinbase, né? Olha só que loucura, cara. Ronin em quase 4 dólares ali, novamente, um dos ativos que, cara, quem é mais velhaco aqui no canal teve excelentes oportunidades de comprar esse ativo lá na casa dos 20 centavos. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente também tem Ronin. Opa, não vou mostrar todos os ativos aqui, mas a gente também tem Ronin ali, temos 300% de alta em Ronin. Compras de R$ 38 dentro de Ronin já nos deram um retorno de 4.843,46 centavos dentro desse ativo. Quem diria, hein? Uma tese muito louca que foi constituída dentro do bear market. Quem é mais velhaco no canal lembra quando eu falava de Ronin ali nos 20 centavos, onde a gente só tinha ideia do potencial desse ativo. Quais eram os potenciais? Travamento em stake, hoje a gente já vê que tem 70% do supply travado em stake. Quando a gente olhava listagem na Binance, listagem na Coinbase, olha só, aconteceu listagem na Binance, aconteceu listagem na Coinbase. Eu falava muito sobre um game que poderia entrar dentro de Ronin e isso iria trazer ânimo para dentro da blockchain, e a gente teve o game Pixels. Cara, qual que será o futuro de Ronin? Eu não sei, mas essa é uma das teses que eu mais carrego em todas as minhas carteiras. Estou bem exposto em Ronin, inclusive desde os 20 centavos. Acho que a gente ainda tem um grande potencial nesse ativo mais para frente. Parabéns por todos aqueles que entraram nesse ativo, parabéns por todos aqueles que olharam para a tese, entenderam a tese e decidiram fazer o seu investimento em Ronin, beleza? Daqui para frente a gente terá novos ativos ainda diante da nossa frente. Ronin talvez já tenha dado um pouco de saturada, acredito que ainda tem um alto potencial, mas talvez a gente comece a ver novas teses surgindo aí. Inclusive tem uma tese dentro da carteira Rumo ao Milhão, que ela é uma tese bem beta, beleza? Um ativo que está fora do radar de todo mundo aí. Bom, então é isso, um forte abraço. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se você não for inscrito no canal, cara, se inscreve aí, porque pode ter certeza que eu vou te entregar um excelente conteúdo nos próximos dias, ou quiçá nos próximos anos, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã. Valeu!